Mas amém, amém. Glória a Deus por isso. Nós queremos já entrar na palavra. Eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar no nosso meio. Amém? Queridos, nós temos visto e ouvido da parte do nosso pastor Manassés um desejo fervoroso que tem queimado no coração dele. O derramado Espírito Santo, a plenitude. E às vezes nós paramos para pensar: será que esse derramar virá de qualquer jeito? Será que a igreja vai estar preparada para esse derramar? Será que eu vou estar preparado para receber poder? São nessas reflexões que nós paramos e vamos entender um pouco do que o Espírito de Deus vai trazer nessa manhã para que nós venhamos ter esse discernimento, essa compreensão em Deus. Porque nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. Porque nós temos uma tendência, queremos que Deus nos dê tudo pronto. Tudo pronto. Mas não é assim o processo. Há um processo. Tudo na vida há um processo. E não é diferente na vida espiritual. Há uma guerra espiritual. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos ler do 7 ao 13. Eu gostaria de ler em duas versões. Primeiramente, coloca na NVI, depois vocês colocam na NTLH, para que nós venhamos lermos nas duas versões. Então comece a entender. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Isso é Paulo falando. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador ao serviço do Senhor. Eu o envio a vocês, precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, que não é o Cristo, né? Era outro Jesus, um irmão, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando
por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firmes em toda a vontade de Deus. Dele, isso Paulo fazendo essa afirmativa dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Amém? Coloca na NTLH, por gentileza. Isso. Mas eu gostaria de ler somente a partir do 12, do versículo 12. Colossenses, isso. E diz o seguinte: Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. E o 13. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, que havia uma equipe madura ao lado de Paulo. Nós vemos que Paulo, ele enumera aqui alguns nomes de irmãos, mas esses irmãos, eles eram tão maduros, tão convictos do que Deus era neles, que eles não se abalavam com os sofrimentos que Paulo e eles também estavam padecendo. Então nós começamos a entender, irmãos, que para nós chegarmos a um nível espiritual de uma igreja, que Deus vai nos usar poderosamente, nós precisamos de maturidade. Nós vemos que aqui Paulo ele começa a relatar, irmãos, que aqueles irmãos iam trazer notícias e muitas vezes, irmãos, não eram notícias boas. Eram notícias às vezes terríveis. Será que nós teríamos essa capacidade em Deus de levar essas notícias? Ou nós fugiríamos? Eles eram maduros, irmãos. Mas o que me chama dentre esses todos que Paulo fala, e havia um que me chamou a atenção, Epáfras. A partir do versículo 12, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Mas ele não envia somente saudações. No coração de Epáfras havia um desejo. Ele sabia em que nível ele estava, em que nível ele alcançou em Deus. Ele sabia que estava maduro, nada abalava mais. Epáfras, ele tinha visto coisas terríveis, perseguições inúmeras. Epáfras, ele tinha visto o seu líder padecendo cárceres, padecendo humilhações, perseguições, açoites. Mas Epáfras, ele amadureceu. E nós
Estamos amadurecidos? E eu estou amadurecido? Mas a palavra do Senhor diz que este irmão, ele sempre batalhava pelos seus irmãos. Mas não era uma luta qualquer, era em oração. Epáfras, ele era tão maduro que ele não criticava. Epáfras, ele era tão maduro que ele não fofocava. Ele orava. E era uma oração para que Deus também pudesse trazer amadurecimento àquele irmão, àquela irmã. Porque Epáfras, ele sabia que por detrás de todo esse processo de amadurecimento, desse processo de convicção, de certeza do que Deus é para nós, para eles naquela época, havia um mundo espiritual. Ele sabia que por detrás de um amadurecimento existe uma guerra. Existem lutas. Demônios adestrados na destruição. Mas Epáfras, ele sabia. Porque um dia também Epáfras, ele era um homem imaturo e sem convicção do que Deus era para ele. Tanto é que Paulo, ele afirma no 13, dou testemunho de que este irmão se esforça muito por vocês. Irmãos, será que nós estamos nos esforçando uns pelos outros? Será que nós estamos nesse nível? Será que nós temos essa mentalidade, essa consciência de Epáfras? E eu coloquei aqui, vemos um irmão, um discípulo de Paulo, que entendia a guerra que a igreja travava no mundo dos espíritos, ao ponto de se levantar constantemente, irmãos, em oração por seus irmãos. Não era uma oração hoje e 10 semanas, não, era constantemente. Ele estava na sua mente. O irmão Pedro, o irmão João, o irmão Carlos, o irmão XY, a liderança, ele estava sempre no altar de Deus. Mas não era orando por si próprio, mas era orando pelo Jorda, era orando pelo pastor Boaz, pelo pastor Juliano, pela pastora Iris, pelos irmãos. Ele estava sempre orando, mas era para que o propósito de Deus se cumprisse. E ele sabia que o propósito de Deus só poderia se cumprir se todos amadurecessem, se todos tivessem uma convicção, um só pensamento. Ele sabia, irmãos. E nós precisamos entender também essa guerra que nós estamos travando, porque o diabo ele vai se levantar, ele não vai querer que fulano cresça, ele não vai querer que Beltrano amadureça, ele não vai querer em hipótese alguma, ele vai jogar sujo com cada um de nós. Ele vai jogar sujo. É por isso que nós precisamos ser Epáfras nessa geração. Nós precisamos, irmãos, estar batalhando por cada um de nós. Nossos pastores viajaram, será que nós estamos batalhando em oração, cobrindo a vida deles? Será? Clamando ao Senhor para que o propósito de Deus se cumpra no nosso meio. Mas ele estava sempre batalhando. Ele levava a sério, irmão, quando
A Bíblia diz que ele estava sempre batalhando, era porque ele levava a sério esse ministério de intercessão pelo irmão. Irmãos, a intercessão, ela é poderosa. Ela muda as circunstâncias. Ela move a mão de Deus a favor daqueles que você está intercedendo. Mas nós precisamos levar a sério. Ah, não, porque o irmão é muito infantil. Por que ele é muito infantil, irmão? E você é tão maduro. Se você é tão maduro, então ore por ele. Compreenda, retroceda um pouco na sua história e veja como você era. Tenha misericórdia. Saiba que há ações de espíritos imundos. E ele e ela precisa que você esteja batalhando por ele, por ela, levando a sério essa intercessão, ao ponto, irmão, de se esforçar-se, de lutar continuamente. É uma luta por aquele irmão, de dizer: o diabo não vai destruir o chamado de Deus na vida do meu irmão. Nós precisamos ter essa maturidade, mas muitas vezes nós olhamos para os nossos irmãos que têm algumas dificuldades, já com desdém, já com, sabe, aquele espírito de crítica. Irmão, a Bíblia diz: se você é maduro, você tem a obrigação de sustentar aqueles que são fracos. É muito fácil. Por isso, a guerra no mundo espiritual está, sabe, justamente ligada a esse processo de maturidade de uma igreja. Da minha vida. Sabe? Então ele vivia sempre batalhando, irmãos, se esforçando. Ele persistia. Irmãos, quando eu me deparei com essa verdade, eu digo: Jesus, é isso que eu quero. Eu quero mais, Senhor. Estar batalhando pelos meus irmãos. É como o pastor Manassés disse: quando alguém está, irmão, se desfiando espiritualmente, é porque infelizmente ele se tornou alimento de demônios, porque são sentimentos, são emoções, irmão, são tantas coisas, você é bombardeado na mente. Eu sei que é isso. E se você não tiver um intercessor pela sua vida, você vai ser destruído. Você sabia? É por isso que Epáfras, ele aprendeu do seu líder. Ele via Paulo orando. E quantas vezes nós vemos aqui nosso pastor Manassés, os pastores orando, cobrindo a vida uns dos outros, cobrindo a sua vida. E nós precisamos tomar para si também esse ministério, como Epáfras. E o maravilhoso foi que lá na frente, Paulo, ele visualizou a mesma essência no seu discípulo. Ele disse: eu dou testemunho que ele paga um preço por você. Irmãos, não existe coisa melhor, espiritualmente falando, aqui na terra, é saber que o amor de um irmão e de uma irmã é manifesto através da intercessão pela sua vida. Não adianta a gente dizer que ama, interceda, chore, não deixe que o ministério chamado de Deus sucumba na vida daquele irmão, daquela irmã, sempre batalhando. Ele batalhava, ele estava ali no altar de Deus: Senhor, tenha misericórdia, pois ele sabia que cada irmão estava travando uma batalha espiritual. Será que você
tem esse discernimento quando vê um irmão sisudo, preocupado. Será que nós temos essa maturidade? Eita, meu irmão está travando uma batalha. Mas eu vou vencer por ele. Eu vou me levantar como intercessor. Eu vou me colocar na brecha. Eu vou orar contra esses demônios que estão agindo na vida dele, e eu vou ver o propósito de Deus se cumprindo na vida dele e dela. Era assim que Epáfras ele se movia no mundo dos espíritos. A oração de Epáfras tinha uma finalidade, irmãos. Nossa oração dentro da igreja precisa ter essa finalidade. E a finalidade número 1 era que ele queria que o irmão ou a irmã se tornasse maduro. Maturidade. Pessoas maduras alcançassem maturidade espiritual, que vivem pela fé e não por vozes enganosas. Irmãos, quando você e eu chegamos a um nível de maturidade, você sabe discernir a voz do teu Senhor. Você não vai ser ludibriado, enganado por vozes estranhas. Quem já ouviu essas vozes estranhas? Ah, meu irmão, é todo dia, todo instante. Sabe? São vozes, não, isso, aquilo, Se você não tiver essa maturidade em Deus, de saber que são espíritos imundos querendo te conduzir, governar a sua vontade, os seus desejos, os seus pensamentos, você vai sucumbir. Mas será que aquele irmão que está ao seu lado, ele vai ter essa maturidade, essa compreensão de saber o que você está travando no mundo dos espíritos? Será? Mas nós precisamos, irmãos, ser um Epáfras. E ele continua. Ele não queria somente que os irmãos fossem maduros, como aquela equipe que Paulo tinha. Aí agora veio na minha mente, Deus não quer somente que o nosso pastor tenha uma equipe pastoral madura. A igreja madura. É o corpo de Cristo. É uma equipe. A maturidade. A maturidade. Sabe? E diz plenamente convictas. Convicção, irmãos, plenamente convictos, tenham convicção na sua fé, no chamado de Deus. Quando Epáfras, ele orava, eu creio que Epáfras, ele intercedia, dizendo, Senhor, que o meu irmão entenda que o reino de Deus, na vida dele, é primordial. E não suas emoções, não seus sentimentos, não as vozes que estão vindo, não situações, mas o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se você notar, irmão, toda situação que vem de encontro a um crente é para que você se afaste do reino. Não é que você vai sair da presença de Deus, mas é para que você não venha priorizar as coisas do reino de Deus. Você esfria. São ações de demônios. É uma guerra, irmãos. E Epáfras, ele orava, dizia, Senhor, não, que ela seja plenamente convicta na vontade de Deus. Por isso que diz aqui, convictas,
continuem firmes. Epáfras, ele não só pedia a Deus que aquele irmão despertasse, mas que ele se mantesse na fé. Irmãos, uma coisa é você despertar. Eita, eu estou errado. Mas será que esse sentimento de recomeço será verdadeiramente uma constância na minha e na sua vida? Uma constância, fé? Não, a partir de hoje, tudo mudou, tudo se fez novo. Não, continue firmes, mas é na vontade de Deus. O coração de Epáfras queimava, irmãos, de ver a vontade de Deus estabelecida na vida dos seus irmãos. Irmãos, quando isso bradou no meu coração, digo: Jesus, me perdoe, porque eu preciso ter isso no meu coração. Eu preciso olhar para o meu irmão e queimar esse desejo. Eu quero ver a vontade de Deus na vida do meu irmão. Não importa em que estado ele está, eu vou pagar um preço. Esse é o desejo, irmãos. Esse é o desejo de Deus. Foi o que levou Jesus para aquela cruz. Queimava no coração de Jesus que a vontade do Pai se estabelecesse sobre toda a humanidade. E Epáfras queimava esse desejo no coração dele. Não, eu quero. Eu vou ver. Eu vou ver. O desejo de Epáfras era que todos estivessem fundamentados no conhecimento e no cumprimento da vontade de Deus. Não era um, dois, não. É muito fácil nós caminharmos com aqueles que já são maduros, sim ou não? É muito mais fácil caminharmos com aqueles que já estão convictos, certos da vontade de Deus na vida deles, que nada vai tirar eles daquela posição. Mas e aqueles que ainda não chegaram a esse estado? Aí sim, Deus quer levantar os Epáfras no nosso meio. Os Epáfras que vão orar, que vão interceder, que vão clamar diante de Deus. Ele sabia que a igreja seria forte quando todos tivessem a convicção do chamado de Deus, a maturidade. Eu creio, irmãos, que Deus vai nos levar ao seu sobrenatural. Eu creio que os sinais irão nos seguir, eu creio. Mas antes de tudo isso, há um processo. Que o meu e o seu coração seja um coração de Epáfras, de olhar para o irmão e orar, interceder por ele, de batalhar, de saber que todos nós estamos passando por uma luta, uma guerra. Para nós finalizarmos, coloca aí 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 9. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, o que eu passo, você também passa. E às vezes em um nível
maior. Ninguém amadurece, ninguém faz a vontade de Deus de qualquer jeito. A igreja precisa se levantar para interceder uns pelos outros. Precisamos levar a sério esse ministério. É uma guerra. Porque muitos irmãos até começam bem, quando pensam, estão fraquejando, estão caindo, estão tropeçando. Por quê? É porque nós precisamos intensificar mais as nossas orações. Precisamos cobrir, precisamos orar mais. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que eu só vejo Epáfras aqui no nosso meio. Amém? Nós somos Epáfras, nós somos verdadeiramente aqueles que vão se levantar em oração pelos nossos irmãos e vamos ver sim aqueles irmãos sendo usados por Deus poderosamente. Nós vamos sim ver aqueles irmãos amadurecendo, aqueles irmãos fazendo a vontade do Pai, como nós estamos fazendo pela misericórdia. É a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Mas que você possa agora fechar seus olhos em cima de tudo que você ouviu. Só faça uma oração a Deus. Peça a Deus esse coração. Se você tem esse coração, peça que esse coração seja mais intenso nisso. Que você intensifique mais. Que você ore mais, interceda mais pelo seu irmão, pela sua irmã. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, no mundo dos espíritos, que nós venhamos ter esse discernimento espiritual, que todos nós passamos por lutas, Pai, por dificuldades, mas que todos nós precisamos de alguém para estar orando, intercedendo, crendo no melhor de Deus para nossas vidas, tendo misericórdia, tendo compaixão e crendo que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é poderoso, é Ele que faz, é Ele que faz. E que todo mal, Pai, toda ação de espíritos imundos que tentam, Pai, nos paralisar, nos resistir, para que nós não venhamos como igreja obter o melhor de Deus, o derramado Espírito, seja destruído, destronizado do nosso meio, pensamentos, atitudes, palavras, que não venham do Senhor, mas que haja apenas, Pai, o mover do Teu Espírito nas nossas vidas, Pai. O mover do Espírito Santo de Deus, porque nós cremos que nós iremos sim ver a glória de Deus sendo manifesta nessa cidade, nesse estado, na nossa nação. Nós cremos, Pai, e nós vamos ser esses agentes poderosos de Cristo Jesus na nossa geração. Amém? Amém, queridos? Quem recebeu essa palavra? Amém, pastor Kleber? Amém, queridos? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos.